Galera, bora responder a questão aqui, ó. De acordo com os gráficos de mudança de estados abaixo, podemos afirmar corretamente que 1, 2 e 3 correspondem respectivamente. Galera, olha só. Se aparecer um gráfico que tem, dois patamares, enquanto a gente tem aqui sólido, líquido e vapor, isso é uma substância pura. Agora, se houver inclinações, isso é mistura. Isso é mistura. Só que aí, galera, existem dois tipos de mistura que acabam que pelo menos uma das coisas, ou a fusão ou a ebulição, fica constante em um único valor. Fica constante em um único valor. Porque o normal da mistura, galera, o normal da mistura é fazer o seguinte, é a fusão começar em um valor e terminar em outro. A ebulição começar em um valor e terminar em outro. E assim a gente tem, ao invés de um ponto de fusão ou um ponto de ebulição, a gente acaba tendo o quê? Uma faixa ou intervalo de fusão. No lugar de ter um ponto, a gente tem uma faixa ou intervalo de fusão ou ebulição. Por que faixa? Porque começa em uma temperatura e acaba em outra. Sei lá, começou em 10, terminou em 20. Começou em 100, terminou em 120. Então começa em um valor, termina em outro. Por isso que é uma faixa de fusão, uma faixa de ebulição. Só que como eu falei, existe uma mistura, dois tipos de mistura, que acaba que pelo menos um desses acabem ficando o quê? Constante. No caso aqui, a gente tem um ponto de ebulição. Quem tem um ponto de ebulição, constante e o restante variável, nós falamos que isso aqui é uma mistura azeutrópica. Mistura azeutrópica. Tudo bem? Agora, a situação em que você encontra um gráfico. Você encontra lá um gráfico onde a fusão fica constante, só que a ebulição é variável. Nós chamamos isso de mistura eutética. Olha só aqui, ó. A temperatura de fusão ela é mantida constante, mas a de ebulição ela é variável. No caso aqui a gente tem um ponto de fusão. A mistura que tem um ponto de fusão é mistura eutética. Porque ela tem ponto de fusão. Tudo bem? Nesse caso, então, da questão aqui, o 1 é uma mistura comum, é só uma mistura comum, não é mistura azeutrópica, tudo bem? Não é substância pura, é uma mistura comum. 2 vai ser, no caso aqui, uma substância pura, então já eliminamos a letra C, ficamos apenas com a letra B. E por último, né, o 3 aqui é uma mistura azeutrópica. O 3 é uma mistura azeutrópica, como eu falei. Por quê? Porque ele tem um ponto de ebulição. Ele tem um ponto de ebulição aqui. Tranquilo? Respondido aqui, letra B. Vamos para a próxima questão. Vamos seguir aí para a próxima questão. Beleza? Galerinha, vamos fazer só mais essa questão aqui. Para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Vai ficar faltando as últimas questões aí. Vão ficar faltando aí 5 questões, né? Vão ficar faltando 5 questões que a gente resolve na nossa próxima aula, tá bom? Beleza? Mas a gente vai resolver só essa última questão aqui, só porque é do mesmo tema, pra gente acabar o nosso raciocínio, viu? Pra gente encerrar o raciocínio, não parar no meio aqui. A gente resolve ela. As outras dá pra gente discutir na próxima aula, porque são de temas, e aí já começa um outro tema e a gente faz aí. E aí lembrando o seguinte,
Existem mais 5 questões, né, para a próxima aula desse tópico de introdução. Mas na nossa próxima aula, nós já vamos iniciar um novo tópico, que é radioatividade, radioquímica, viu? Nós vamos entrar nesse novo tópico aí. Então, nós vamos acabar as 5 questões que faltam, né? As 5 questões que faltam aí do capítulo de introdução. E aí nós vamos entrar nas questões do capítulo de radioatividade. Lembrando vocês o seguinte, como é que vocês vão fazer as questões? Eu já passei as questões para vocês resolverem, né, de fixação, passei as questões para vocês resolverem de fixação, tá bom? E vou passar mais algumas questões também com nível de dificuldade maior, que é para revisar, mas essas questões com nível maior é mais para vocês fazerem revisão, tudo bem? Para vocês fazerem uma revisão. E vai ficar lá no nosso site. Lá no nosso site tem as aulas anteriores disponíveis, o nosso material disponível também, para vocês poderem ir tirando as dúvidas suas aí. Tá bom? Então é isso. Bora resolver a última questão aqui, para a gente poder acabar a nossa aula aí. Mas lembrando, aí na próxima aula nós vamos encerrar o conteúdo, né? Nós vamos encerrar o conteúdo de introdução e de iniciar o conteúdo de radioatividade. Tá bom? Lembrando aí, se vocês quiserem convidar colega de vocês, pode chamando os coleguinhas aí, tá bom? Vamos aqui para nossa próxima questão.